carta de Judas ou Clore? Carta de Judas. Nós vamos ler até o verso de número 6. Judas, do verso 1 ao verso, vamos ler até o 7. É um texto pontuado. Amém? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos seja multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubestes tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eternos. Esse texto é um texto onde nós vamos ver o cuidado do Senhor na vida dos seus servos com relação à sua salvação. E aí Deus move os corações para que haja sempre este zelo para com aquilo que nós já recebemos do Senhor. E nesse contexto aqui, Judas vai escrever essa carta destinado aos irmãos para a defesa da fé. Judas escreve direcionando não a pessoas geográficas, mas a pessoas com uma posição espiritual. Ele vai chamá-los aos chamados, amados e guardados por Deus. Irmã Rosália, seu filho. E nesse contexto aqui, nós vamos ver a importância que o Senhor nos dá para com aquilo que nós temos recebido de Deus. Judas escreve dizendo aos irmãos, primeiro ele coloca aí, aos chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. É interessante que ele vai caracterizar esses irmãos como alguns adjetivos mostrando o cuidado de Deus. Nós somos guardados em Deus, nós somos chamados por Deus, nós somos amados em Deus e somos guardados em Jesus Cristo. Judas era irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus, mas ele não se qualifica como irmão de Jesus. Ele coloca aqui como sendo servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele, talvez na sua humildade, porque Judas não creu desde o princípio, lá em Mateus capítulo 6 vai dizer que ele era um dos irmãos de Jesus, como Tiago, Simão, e ele em João capítulo
8, ele vai dizer que os seus irmãos não creram em Jesus. Então ele olha e diz assim: eu sou servo de Jesus, eu sou irmão de Tiago. Tiago era um dos irmãos de Jesus também, e foi um dos proeminentes na época, se tornou ali o líder da igreja em Jerusalém. Então Judas, ele não se qualifica como um irmão, mas ele coloca: eu sou um servo de Jesus. Nesse contexto, ser servo de Cristo para ele já era tido como algo especialmente. Judas, um apóstolo, mas ele se qualifica como um servo de Jesus. Hoje, as pessoas nem querem ser servos, elas querem buscar esta alta posição. Judas era um apóstolo de fato, de direito. Ele é um dos que esteve com Jesus, tinha todas as qualidades, mas ele não se coloca Judas, apóstolo de Jesus Cristo, não, servo de Jesus. Hoje muitos buscam esta posição, mas talvez não se qualificam mais como servos de Jesus. E aí, dentro dessas 3 qualidades, irmãos, a gente vê a importância daquilo que Deus nos vê, da forma como o Senhor nos enxerga. Nós somos chamados em Deus. Aqui nós temos pelo menos 2 tipos de chamado: um chamado mais geral, um chamado mais abrangente e um chamado específico, né? No geral, nós somos chamados à salvação, um chamado que alcança, que engloba todas as pessoas. No chamado específico, nós vamos ser chamados para exercermos um papel, exercermos uma função, para executarmos algo que está diante do Senhor. E aí nós fomos chamados de uma maneira abrangente, mas também chamados de uma maneira específica. Uns para evangelistas, para apóstolos, para mestres, para pastores, e aí devemos dessa maneira respondermos ao Senhor. Somos amados em Deus. O chamado geral, ele é direcionado aos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. O chamado específico é direcionado ao coração. Após sermos alcançados pelo chamado geral, de sermos direcionados pelos ouvidos, pela fé que ouve a palavra, depois recebemos um chamado direcionado ao nosso coração, chamado mais específico, mais pessoal, mais individual, e assim respondemos ao Senhor de uma maneira também específica. E aí Judas vai dizer também aos amados em Deus, tanto falando do amor de Deus para conosco, falando também do nosso amor para com Deus, e provavelmente aqui o amor de uns para com os outros, onde envolve aí todas as direções desse amor. Nós somos amados em Deus. Deus primeiro nos amou com esse amor tal que está em João 3,16. E nós devemos responder a este grande amor com que o Senhor já nos amou. E a partir disso, amarmos uns aos outros. É possível que, se nós não amarmos a Deus, nós não vamos conseguir amar os nossos irmãos. E se nós não amamos os nossos irmãos, é provável que nós não consigamos declarar que amamos ao Senhor. O texto vai dizer que, quando nós dizemos que amamos a Deus e odiamos, aborrecemos os nossos irmãos, nós estamos sendo mentirosos. Porque como amar a Deus que não vemos, se nós não conseguimos amar aos nossos irmãos que vemos? Então Judas vai dizer assim: olha, nós somos chamados, um chamado geral, fomos chamados à salvação. Também recebemos um chamado específico, a qual Deus chama alguns para exercer algo para o seu próprio reino,
para desempenhar funções que vão edificar o corpo. Por esse chamado, nós passamos a gozar, a desfrutar deste tão grande amor de Deus com que Ele já nos alcançou. Um dia nós recebemos o chamado geral, e um dia nós também respondemos a um chamado específico, e estamos respondendo a este amor tão grande de Deus para conosco. Por último, ele vai dizer: e somos guardados em Jesus Cristo. Nas epístolas, se não me engano, Pedro, ele vai dizer que nós estamos ocultos em Deus. Estamos ocultos em Cristo Jesus. Quando o Senhor olha para nós, Ele não olha segundo os nossos pecados, mas Ele olha segundo o amor de Cristo que está em nós. Paulo, falando em Romanos, ele vai dizer que por causa deste amor que está em Jesus por nós, é que nós somos livres de tudo aquilo que pode tentar nos roubar. E aí ele vai dizer: nós estamos em Jesus Cristo e nada pode nos separar deste amor. E ele vai falar: nem as perseguições, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, porque nós estamos guardados neste amor que Cristo nos amou de uma maneira tão maravilhosa. Então nós somos guardados em Jesus. E aí nada pode nos separar deste amor quando nós estamos em Cristo Jesus. A importância de valorizarmos a salvação que Deus nos dá, de valorizarmos o amor com que Ele já estendeu diante de nós. E aí Judas vai falar de 3 coisas: misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Talvez nós consigamos fazer aqui um alinhamento entre essas 3 qualificações, essas 3 virtudes que Judas menciona. Misericórdia é aquilo que Deus não nos dá, embora mereçamos. A misericórdia é aquilo que nós merecemos e Deus não nos dá. Por exemplo, alguém, um bandido, uma pessoa ímpia, faz um delito, e aí ele merecia a condenação pelo seu delito. Se ele é um ímpio, logo ele é um injusto. Então ele merecia a condenação. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia, o que é que Ele faz? Ele pega a injustiça desse homem e Ele lança sobre o justo Jesus. E aí esse justo Jesus leva consigo na sua morte a injustiça do injusto bandido, para que sobre ele repouse a misericórdia de Deus. Fez uma confusão na cabeça? A misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O bandido merecia condenação, mas pela misericórdia de Deus, Ele atribuiu a Jesus o justo que morreu no lugar do injusto, para que sobre ele repousasse a misericórdia de Deus. E aí, pela sua misericórdia, nós encontramos a paz. A paz é a nossa consciência tranquila, no sentido da segurança que temos, porque Deus repousou sobre nós, Deus lançou sobre nós a sua misericórdia. É como nós olharmos e dizermos, pensarmos: o Senhor não nos atribuiu aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos condenação, mas Ele não nos deu o que merecíamos, misericórdia. E aí, por essa misericórdia, nós nos sentimos seguros, amparados, e aí recebemos de Deus a paz,
a segurança em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer, e esta paz por fim gera o amor que está em Cristo Jesus. E ele vai dizer, tanto a misericórdia quanto a paz e o amor vos sejam multiplicados. Judas pega todos esses atributos, essas atribuições, e ele diz, olha, isso precisa ser multiplicado em nossas vidas. A misericórdia pela qual nós estamos aqui, como Eclesiastes diz, que é pelas misericórdias do Senhor que nós não fomos consumidos, não fomos destruídos, mas esta misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Judas vai dizer, olha, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, eu senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Ali diz, insistindo com vocês. Judas fala que ele estava focando na questão da salvação, ele empregava toda a diligência, toda a prudência, todo o critério para escrever acerca da salvação que nos é comum. Mas ele disse, mas dentro disso eu senti a necessidade de escrever para vocês, exortando-vos, encorajando-vos a guerrear ou a pelejar pela fé. Então Judas coloca à parte a questão da salvação que já era comum, mas ele disse, olha, há uma necessidade maior, há uma pressa maior em encorajar vocês a segurar, a lutar com uma força muito grande pela fé. Judas vai dizer assim, o Senhor já nos alcançou com a salvação. A salvação como o pacote completo. Mas ele disse, mas é necessário que nós lutemos pela nossa fé. Porque a fé é quem vai nos dar a garantia, a certeza de nos manter nesta tão grande salvação. Amém? Judas vai dizer que esta fé, ela precisa ser guerreada, mantida, preservada. Paulo falando aos Filipenses, ele vai dizer, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E Judas aqui, ele vai colocar esta fé para que nós pudéssemos guerrear por ela. E ele vai usar aqui uma linguagem de uma peleja, de uma competição. Ele vai atribuir esta linguagem como alguém que estava competindo, quem estava num campo de batalha. E aí nós podemos trazer à memória um corredor. Um lutador, quando você vê essa expressão pelejar, ela é a mesma expressão agonizar. Alguém que está com uma pressão muito grande, sabe aquele corredor quando ele está assim já chegar na linha de chegada e as veias dele estão assim dilatadas, como quem está agonizando no sentido de empreender um esforço tão grande para que ele possa finalizar aquela corrida. Dá para nós imaginarmos a cena. Não é alguém que está agonizando na morte, mas é alguém que está colocando toda a sua força, dando o melhor de si para finalizar aquela corrida. O termo pelejar é o mesmo que agonizar. Judas está dizendo, dê o seu máximo, dê o seu melhor, dê tudo de si para preservar, para manter a sua fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos.
ele diz: essa fé já foi entregue uma só vez. Não há, o que Judas está dizendo é que esta fé é um conjunto de crença, é a fé objetiva, não a fé subjetiva. A fé subjetiva é quando nós dizemos assim: não, mas eu creio no Senhor. A minha fé, ela é uma fé grande. A fé subjetiva, nós não temos como medi-la, mensurarmos. A fé objetiva é o conjunto de crenças do cristianismo, é a doutrina, o evangelho. O que Judas está dizendo é que nós temos que pelejar, guerrear com todas as nossas forças para mantermos conosco o conjunto de crenças que uma vez por todas, porque o Senhor não vai trazer uma nova revelação. O que foi revelado já foi revelado. O que foi entregue já nos foi entregue. Nós não devemos e não precisamos esperar por uma nova revelação. O que já foi nos dado. O que tem já está diante de nós. O Evangelho, que é o poder de Deus, o conjunto dos ensinamentos como bases do cristianismo que já nos foi entregue. Então Judas está dizendo, é a fé objetiva, é o que nós temos de concreto, é o conjunto da obra, é a doutrina que já foi dada a nós, para que nós pudéssemos continuar acreditando no sacrifício de Jesus, para chegarmos na linha final, finalizarmos a nossa carreira cristã, e para isso nós temos que empreender todos os nossos esforços. No meio da caminhada nós vamos encontrar as grandes dificuldades. Sabe aquela corrida com obstáculos? Jesus diz: no mundo tereis aflições. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós temos que terminar, concluir a nossa carreira. Nós estamos correndo em direção aos céus que um dia o Senhor preparou para nós. E na nossa mochila, se nós podemos dizer, ou naquilo que nós preparamos ao longo do tempo para conseguirmos finalizar a corrida, podemos dizer que no longo do percurso daquelas grandes corridas, a maratona, geralmente alguém vai lá com uma aguinha, mantendo ali para que ele possa ser hidratado até chegar no final da corrida. Essas ferramentas, todos os recursos que nós vamos precisar utilizar na nossa caminhada, na nossa carreira cristã, na nossa corrida, até chegarmos lá, é a fé objetiva, é a doutrina da salvação, é o evangelho que já está diante de nós, são todas as epístolas, todos os escritos doutrinários que nós temos para continuar acreditando em Jesus. Amém? Então Judas vai dizer assim: eu estava empreendendo toda uma prudência, me empenhando para escrever para vocês a respeito da salvação, mas houve uma necessidade maior, e eu quero escrever a vocês, para que vocês sejam encorajados a guerrear pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Aí Judas vai dizer: por quê? Por que eu me coloquei a exortar a vocês para que vocês guardem, que vocês lutem para manter? Verso 4, ele vai dizer: porque se introduziram furtivamente, porque alguns ímpios se infiltraram entre vocês, sem serem notados, que desde há muitos estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Nos tempos dos apóstolos já havia esta
esta grande necessidade, este grande perigo dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos ensinadores. E o texto vai dizer que Judas fala com um cuidado muito grande, dizendo que estes homens ímpios já haviam se introduzido sorrateiramente, disfarçadamente, quase que desapercebidamente. Qual o objetivo? Tentar desviar a igreja do propósito de salvação, tentar empurrá-los para fora, tentar fazer com que os irmãos desacreditassem da doutrina, pudessem fazer com que eles soltassem, vamos usar assim, deixassem perder a fé. O objetivo desses homens era que aqueles irmãos, os judeus que haviam se convertido, desacreditassem da salvação. Ou, se a fé objetiva fosse algo palpável, eles conseguissem roubar a fé daqueles irmãos, tomar isso para que eles perdessem esta salvação, eles perdessem a fé que estava diante deles. Então Judas vai dizer: olha, há uma necessidade muito grande, que vocês guerreiem por isso, porque estes homens, eles estão entre vocês, estavam no meio da igreja, eles se haviam introduzido de uma maneira disfarçada, com o objetivo de fazer desviar os irmãos, os judeus que haviam convertido, pudessem empurrá-los para fora. Haviam pelo menos duas categorias desses falsos mestres dentro daquela comunidade: os antinomianos e os gnósticos. Os antinomianos, eles diziam que a graça, ela anulava, ela cancelava os atos de pecado. Olha, a graça é tão maravilhosa, tão grandiosa, que ela cancela o pecado. Eles tentavam fazer com que aqueles irmãos acreditassem nessa doutrina, nesse ensinamento, para desviar os irmãos. Os gnósticos diziam: não, o conhecimento é suficiente para recebermos a salvação. À medida que nós conhecemos o conhecimento científico, todo o conhecimento é capaz de conquistarmos a salvação. E eles criam na questão de que o corpo era mau, esse dualismo, o corpo era mau e o espírito era bom. Então o que eles diziam? Bom, se o corpo é mau, todos os atos deste corpo, eles vão ser canalizados mesmo na questão do pecado, porque o corpo é mau, ele é tendencioso para o pecado, mas o espírito é bom. Então eles juntavam uma coisa com outra, eles juntavam aí o antinomismo com os gnosticismos e diziam assim: bom, se o corpo já não presta, o corpo é naturalmente mau, tudo que ele fizer vai redundar em pecado, mas a graça de Deus, o Espírito é bom. Então o que importa no final é o Espírito. Então eles juntavam uma coisa com a outra. Bom, se a graça é capaz de anular o pecado, tudo que nós fizermos no corpo será invalidado pela graça maravilhosa, sobrenatural. Então diz assim: olha, não há problema em pecar, porque o pecado vai ser anulado pela graça. E aí eles tentavam colocar isso de uma maneira muito delicada, devagarzinho, né? Eles introduziam ali, não chegavam logo negando
combatendo, mas pouco a pouco, como se eles fossem chamando no cantinho, uns poucos ali, começam, olha, não é muito assim não. A graça de Deus, o texto vai dizer que esses homens eram ímpios. A vida deles era de impiedade, vidas pecaminosas. O texto vai dizer, homens ímpios que convertem dissolução à graça de Deus. Eles colocavam a graça como que deturpando o valor da graça de Deus. Eles convertem em dissolução. Não, a graça de Deus é muito boa, então ela vai cancelar, vai limpar os atos de pecado. Não era esse o objetivo da graça de Deus. E negavam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo era um grande mestre, um grande ensinador, um grande profeta, menos Senhor. Eles negavam a divindade de Jesus. O consideravam um grande ensinador, mas não o reconheciam como Senhor, como Salvador, como soberano. E aí Judas começa a falar a respeito deste cuidado, deste perigo que estava entre os irmãos. O texto vai dizer que esses certos homens, que já muito estavam destinados para este juízo. Parece aqui que o próprio Deus havia destinado esses homens inicialmente para a condenação. O que o texto está dizendo é que o Senhor não os destinou à condenação, mas eles seriam condenados a partir da apostasia. Eles apostatavam e por causa da apostasia, eles já eram destinados à destruição. Não é que Deus os destinou por via direta. O texto quando diz que estes homens, desde há muito tempo estavam destinados para o juízo, é porque eles já haviam apostatado. A apostasia deles os levaria à destruição. Então Deus fez com que esses homens fossem destinados ao juízo por causa da apostasia. Então Judas, com a preocupação desses provavelmente judeus que haviam se convertido, que nos versículos posteriores, Judas vai usar muita linguagem do Antigo Testamento. Os anjos que não foram guardados no princípio, Sodoma e Gomorra. Judas vai usar muitos textos do Antigo Testamento, provavelmente eram judeus que conheciam ali o Decálogo, conheciam as histórias do Antigo Testamento, possivelmente esses irmãos eram judeus que haviam se convertido. Mas olha o que o verso 5 vai dizer: Deus é um Deus de salvação, mas também é um Deus de destruição. Versículo 5 diz: eu quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubestes tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Às vezes nós ouvimos por aí que Deus é um Deus de salvação, que Deus é um Deus amoroso, que Deus não vai destruir ninguém, que Deus já salvou, porque Deus é amor. É muito bonito esta linguagem para atrair pessoas, para conquistar pessoas, falando apenas de um aspecto, de um atributo somente. Se nós dissermos que Deus é amor, isso é verdade. Mas ele não é só amor. Deus também é justiça. O amor de Deus não pode ferir a sua justiça, nem a sua justiça ferir o seu amor. Ambos andam ligados. Amor e justiça se enquadram, para que pelo amor ele não se torne injusto. E o texto vai dizer que Deus é tanto um Senhor que salva um povo,
como salvou o seu próprio povo, tirando da terra do Egito, pelo seu grande amor, Deus ouve o clamor do povo, envia Moisés, faz toda aquela a retirada do seu povo, salvando-os. Mas esse mesmo Deus que salvou milhares, tirando da terra do Egito, também destruiu milhares, porque eles não creram. O texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que daqueles que saíram do Egito, poucos, apenas Josué, Calebe e uma nova geração entraram na terra. Os outros ficaram para trás. Por quê? Porque não creram em Deus. Por isso que Judas vai dizer assim, olha, a salvação já é algo comum para nós, mas segurem a fé. Paulo, se não me engano Pedro, vai dizer que nós devemos guardar o bom depósito. A fé, que uma vez já nos foi entregue, nós temos que guardá-la em depósito, fazermos uso dela constantemente. Judas mostra na sua carta o perigo dos falsos mestres e o seu destino desastroso. Ele mostra a fé para com Deus e diante dos homens, nós vamos ver isso nos versículos posteriores. Ele dá à igreja a garantia do propósito divino e convoca os crentes a não perderem a oportunidade de evangelizar, que está lá nos últimos versículos. Eu quero finalizar com uma frase de Charles Spurgeon, com relação a esse texto de guardarmos a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé como este conjunto valioso que nós temos. E Charles Spurgeon vai dizer assim: não consigo suportar as doutrinas falsas, por mais primorosa que seja a sua apresentação. Geralmente os falsos ensinadores, eles não vêm com algo assim muito pesado, com uma apresentação falsificada, uma coisa ruim. Eles apresentam a sua falsa doutrina, o seu falso ensinamento, de uma maneira muito bem elaborada. E aí Charles Spurgeon, ele vai dizer: eu não consigo suportar as doutrinas, por mais primorosa que seja a sua apresentação, ou seja, por mais bem elaborada que seja, ele não suportaria as falsas doutrinas. E ele vai dizer: você comeria carne envenenada só porque lhe é servida em um prato de porcelana finíssima? Essa foi a frase de Charles Spurgeon, com o seu cuidado para com as falsas doutrinas. Muitos são enganados, por quê? Porque elas são bem elaboradas, bem apresentada. É como se fosse uma carne envenenada sendo servida num prato de porcelana finíssimo. Nós temos que ter o cuidado, porque o falso ensinamento está diante de nós, irmãos. As pessoas vão apresentá-la de uma maneira muito sábia. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Esta fé objetiva são as Escrituras, é o Evangelho, é o ensinamento de Jesus. Os escritos de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, são o que nós temos para nos apegarmos e guardarmos em bom depósito, para que ninguém roube a nossa salvação, para que ninguém nos empurre para fora do plano salvífico de Deus, para que ninguém tome aquilo que um dia nós recebemos do Senhor e que devemos levar até a linha de chegada para nos encontrarmos com o Senhor. Portanto, nesta corrida de obstáculos, vença as dificuldades, as dores, os sofrimentos, as perseguições, aquilo que as pessoas ironizam de você, porque não haverá
uma segunda revelação. Se nós perdermos aquilo que nós já temos, não haverá outro para substituir, porque o que temos, nós já temos. A verdadeira palavra de Deus, conjunto da obra que é ou que são as Escrituras do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao estudo, porque fala exatamente sobre o perigo dos falsos ensinamentos. Nós temos aí as redes sociais, os canais, muitos e muitos pregadores que com uma boa elaboração, com uma linguagem eloquente, acabam fazendo com que muitos se desviem. Que nós tenhamos a graça de Deus sobre nós e possamos ser, como diz o texto, guardados em Cristo Jesus de todo o perigo que o inimigo possa lançar contra nós.